Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. The Papo tá no ar. E hoje vamos falar sobre obesidade, quais os cuidados clínicos que já existem para esse tipo de tratamentos de obesidade. Vamos falar de cirurgias bariátricas. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu conto aqui com o Dr. Vinícius Reis, que é expert, é um dos profissionais mais renomados aqui no Amapá, nesse ramo. E para você que chegou até aqui, lembre-se de dar um joinha, compartilhar, se inscrever, cara, que é muito importante você se inscrever no nosso canal para ficar recebendo as notificações aí de vídeos novos. E comenta aqui embaixo também, quero saber de onde você está assistindo esse vídeo e se está chegando bacana para você o sinal aí da gente, tá bom? Vamos pro papo de hoje? Dr. Vinícius Reis, muito obrigado pela sua presença. Apresente-se, por favor, para as pessoas que Muito bem, obrigado primeiro você, André, pelo convite honroso aí, pela Vanessa também, que nos contactou, para fazer parte desse podcast importante, que leva mensagem com credibilidade, né? Então, o The Papo, ele é bem visto pela população, pela credibilidade das suas notícias, das suas mensagens que entrega, por isso que eu estou aqui, obrigado, confiando nisso. E, bom, o Dr. Vinícius Reis é um cirurgião geral, especializado também em cirurgias avançadas do aparelho digestivo e cirurgia da obesidade, cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica e cirurgias revisionais, que são cirurgias que a gente faz mais do que uma vez. Isso chama cirurgia revisional. E estou aqui no estado do Amapá desde 2009, sou nascido e criado boa parte da minha vida em Goiás e estou aqui no estado desde 2009. Meus filhos são nascidos aqui, casei aqui, então é uma cidade, um estado em que eu adotei como meu e tenho prazer em dizer que hoje sou amapaense de coração. O seu lá do Goiás, né? Do Goiás. Rapaz, que legal. Doutor Vinícius, para começar, o que levou o Conselho Federal de Medicina a mudar as regras da cirurgia bariátrica agora? Bom, vamos entender primeiro o que era previsto como orientação para entender o que mudou. Então, o que se previa até antes dessa recomendação do Conselho Federal de Medicina era que quem tinha obesidade mórbida, que é o índice de massa corporal acima de 40, é que tinha acesso direto ao tratamento cirúrgico da obesidade. Uhum. E quem tinha abaixo de 30, nem pensar em ter tratamento. Quem tinha de 30 a 35, só pela justiça, e se justificasse muito gravemente o risco para poder ser tratado com cirurgia. Entendi. E acima de 35, quem tivesse, além da obesidade, comorbidades. Muito bem. Outra limitação que foi modificada, as pessoas abaixo de 16 anos também não podiam ser operadas nem acima de 65. Isso também foi modificado. E o acesso ao tratamento cirúrgico dos pacientes portadores de diabetes com índice de obesidade grau 1. Então, hoje nós temos diferentes níveis de entendimento que gerou esse novo conselho ou aconselhamento às novas regras do CFM. Pacientes com 16 anos abaixo, até 14 anos, com a autorização dos pais, hoje têm condições de ser tratado com a cirurgia bariátrica e metabólica quando bem indicada. Ok. Acima de 65 não tem mais limite para ser tratado. Você só pode ser operado até 80. Não existe mais isso. Porque, na verdade, você não tem limite de vida. Você sabe quantos dias de vida você vai ter, quantos anos de vida você vai ter? Não. Então, quanto mais eu investir no meu envelhecimento, na qualidade de envelhecimento, melhor. Sim. Então, não importa a idade. Importa a necessidade do doente em ser tratado. Né? Então, é por aí que a gente vai. Já o grau de obesidade não tem mais essa necessidade de ter obesidade mórbida. A obesidade mórbida é como se fosse um câncer avançado. Sempre vai ser muito mais difícil de ter um tratamento adequado para ele. Então, entende-se que a obesidade é uma doença
E quanto mais cedo diagnosticado e mais cedo tratado, melhor o controle e o tratamento dessa doença. Então, hoje, os níveis de obesidade são avaliados com a necessidade de atuação no tratamento um pouco mais abaixo do que era tratado anteriormente. E o paciente diabético, que antes só se fazia cirurgia com obesidade acentuada, hoje, no início da obesidade, quando bem indicado, ele tem o seu tratamento cirúrgico, que é a cirurgia metabólica, que é a cirurgia mais realizada no mundo hoje em se tratando cirurgia do diabetes. E doutor, explica melhor sobre essa cirurgia metabólica, por favor. Cirurgia metabólica, primeiro, é entender que a diabetes é uma doença diferente da obesidade. E às vezes elas andam juntas. Né? Então tem pacientes que têm obesidade, mais diabetes, mais hipertensão, mais colesterol e triglicerídeo alto, mais gordura no fígado, fora muitas outras coisas que estão associadas à obesidade. Quando o paciente tem diabetes e outras doenças relacionadas ao metabolismo e não tem uma obesidade tão acentuada, mas precisa de tratamento cirúrgico, para dar uma resposta a essas doenças, diabetes, hipertensão, tudo isso, hoje a gente entende que a nossa cirurgia é mais potente do que os remédios para tratar essas doenças. Olha aí. Então a cirurgia responde automaticamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Segunda-feira nós fizemos 8 cirurgias dessas. 8. Na terça-feira, no dia de ontem, nenhum deles mais estava usando remédio para diabetes. Então, você opera hoje e amanhã você tem resultado que você jamais imaginou, de deixar de tomar remédio para diabetes, de deixar de tomar remédio para pressão alta. A vida toda, né? E aí você entende o seguinte, quando você tem diabetes e toma o remédio para o diabetes, você está controlando o nível de glicemia, mas não está controlando a doença. Você controla o açúcar no sangue hoje, mas a doença está rasteiramente continuando no organismo. A doença continua avançando, continua avançando. Para todos os casos de diabetes? Para todos os casos, é uma doença crônica progressiva. Com ela? Aí esse é o pior, porque o pâncreas dele nunca funcionou como deveria, que é o diabetes tipo 1. A gente está falando aqui de diabetes tipo 2, o paciente que adquiriu essa diabetes ao longo da vida. Então, voltando, paciente com diabetes tipo 2, ele toma um remédio para baixar o açúcar do sangue, mas a doença continua progredindo. E ficando cada vez mais grave. Não lembro de ninguém falar assim, não, fulano tomou um remédio e melhorou do diabetes e nunca mais precisou tomar remédio para o diabetes. Não existe. Existe assim, o fulano começou com 1 comprimido, passou para 2, dobrou a dose, tirou tudo, passou para insulina. Com a insulina ele teve que tomar também remédio de comprimido, depois ficou cego, ficou impotente, começou a amputar perna, pé, não sei o que mais, infartou, morreu. Ou estava na diálise, não aguentou mais a diálise, morreu. Essa é a progressão da diabetes. É justamente isso. Já com a cirurgia metabólica, você entra doente, grave, opera hoje e a doença vai declinando. Melhora a glicemia hoje, você deixa de tomar o remédio e a doença vai perdendo potência. Com 6 meses, você está praticamente um paciente que nunca teve diabetes no seu corpo. Na prática, o que o senhor faz? Porque são as mudanças. Vocês mexem no estômago, exatamente. Não é? Então, nós estudando, os cientistas que tratam de parte hormonal chegaram ao entendimento que nós temos produção de hormônio no intestino. E cada área do intestino produz um tipo de hormônio. Então, quando a gente estimula a área do intestino que libera hormônios para tratar tanto obesidade quanto diabetes, é aí que a gente atua na cirurgia. Então, e quem estimula essa área do intestino? Comida. Então a gente coloca o intestino, que produz hormônio para tratar o diabetes, colado com o estômago. A comida cai no intestino e já começa a liberar o hormônio para tratar o diabetes. Por isso que é automático. Por isso que é automático. E toda vez que você come, olha só a diferença. Toda vez que você come, você começa a tratar a sua doença. Diferente do diabetes. Toda vez que ele come, ele piora, dependendo do que ele come, piora.
Então, nessa cirurgia, não. A comida, mas comida boa, é claro, orientada pelo nutricionista, tudo direitinho, a comida boa estimula o tratamento, tanto da obesidade como do diabetes. E esses hormônios foram copiados e hoje são vendidos também em canetas para emagrecimento, que eram para ser tratados para tratar diabetes. Como descobriram que nós tratamos isso cirurgicamente, eles copiaram isso para colocar numa canetinha. O problema é que a canetinha se aplica, ela faz uma onda de tratamento, não é como é natural, como é na cirurgia. Agora, totalmente diferente. Essa cirurgia metabólica, ela já está liberada já está, como fala, dá para fazer pelo SUS? Bom, deveria. Deveria, né? Nós já fazemos uma cirurgia que ela é metabólica, que tanto o sleeve, que é um tipo de cirurgia, quanto o bypass, que é um tipo de cirurgia bariátrica e metabólica. São cirurgias bariátricas e metabólicas com a potência de cada uma. Então, ela é reservada para cada tipo de paciente. Cada paciente tem um perfil. Né? Por exemplo, o hipertenso não vai tomar só captopril, que é um tipo de remédio para hipertensão. Ele faz um exame com o cardiologista, ele lá, não, você tem que tomar um diurético, você tem que tomar outro tipo de remédio para tratar a hipertensão. Então, não é toda hipertensão que é tratada igual. Ela é avaliada paciente por paciente. Todo diabético toma insulina? Não. Tem um paciente que toma um tipo de comprimido, outro toma outro, um horário, no outro. E a cirurgia é do mesmo jeito. Você é avaliado individualmente, e a gente avalia a sua necessidade para o tipo de cirurgia adequado para o seu perfil, que você traz de doença. Às vezes o paciente não tem nada, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem colesterol, não tem triglicerídeos, nada, mas está gordo, está obeso. E ele precisa de uma cirurgia para tratar peso. Então eu tenho uma cirurgia própria para cada tipo de paciente. E agora eu tenho um paciente obeso, diabético, hipertenso, eu não posso fazer uma cirurgia só para peso. Aí eu preciso de uma cirurgia com peso mais efeito metabólico. Aí por aí que vai. E tem o paciente que não é obeso e tem diabetes. Aí a cirurgia pura metabólica pura. Bacana, caramba. Essa ampliação, né, para adolescentes a partir de 14 anos chamou a atenção nossa aqui. Como é feita a avaliação para saber se um jovem realmente está apto para passar pela cirurgia, doutor? Muito bem, boa pergunta. E por que essa diminuição? Havia uma regra? Havia uma regra para dizer que a cirurgia poderia diminuir o crescimento do paciente, né, desse adolescente. Essa cirurgia podia frear o crescimento, mudar alguma coisa do intelecto, alguma coisa desse tipo. Mas sem comprovação, era apenas pensamento de que poderia, né? Empiricamente. E os estudos mostraram que esses pacientes tratados no momento certo têm uma vida para frente com mais qualidade do que se deixasse ele evoluir com a doença, esperar 18, 20 anos de idade, a doença às vezes já estava muito mais grave. Então, ninguém imagina que um adolescente com 14, 15 anos já tentou suicídio por causa de obesidade. Ninguém imagina isso. Só que nós temos vários pacientes em Macapá desse perfil. Então, se você for pai de uma criança que tem obesidade e que não imagina o que passa na cabeça do adolescente, vai falar, não, fecha a boca, faz o exercício. Como se fosse simples assim. Não teria gordo no mundo. Não teria. Porque o entendimento não é esse. O entendimento vai além do comer correto e fazer o exercício. Tem parte hormonal, tem parte neurológica associada, psicológica associada. Tem muita coisa envolvida na doença obesidade. E mais uma vez vou lembrar, doença diagnosticada é igual a doença tratada. Se você descobrir um câncer no seu filho com 10 anos de idade, você vai esperar dar 16 anos para ser tratado porque ele tem que ter uma idade de 16 anos? Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. Se ele quebrar a perna com 14 anos, tem que esperar 16 anos, é isso? Absurdo, não tem. Se ele tiver diabetes com 11 anos de idade, não, porque tem 11 anos, não é possível tratar diabetes com 11 anos. Então, a doença diagnosticada é igual a tratamento. Não significa que toda doença tratada, diagnosticada, vai ser cirúrgico. Mas precisa de atuação para ser tratado. Não, vou esperar dar 16 anos, eu vou levar no nutricionista, no endócrino. Não.
imediatamente eu notei que tá diferente, tá meio rechonchudinho, tá meio gordinho, já não sai mais para fazer as atividades, fica meio de canto com relação aos outros colegas, tá diferenciado, ele já tá sentindo que ele não faz parte mais daquele grupo. Sim. Você já tem que acender o alerta para a família, porque isso já pode estar vinculado à obesidade. Caramba, doutor. Então é bom, né? Foi boa essa redução, né? Era de 14 antes? Era de 16. Né? Passou para 12, né? 12, 14 anos. Quais são as doenças associadas à obesidade que mais motivam a indicação da bariátrica, doutor? Rapaz, são várias. Como a gente falou ainda há pouco, vamos começar pelo fígado. O fígado é um filtro que segura, limpa o nosso sangue, ele filtra, limpa todas as impurezas e devolve depois para a gente excretar aí, pelas fezes, pela urina, até passar pelo rim e deixar tudo limpo. Mas as impurezas às vezes vai ficando aquilo que ele não dá conta de limpar. Sim. E uma dessas são as gorduras. Beleza. Gordura, álcool, remédio, tudo fica no fígado e vai ficando depositado. Então, quando eu vejo alguém com grau de obesidade, eu já posso olhar para o fígado dele, que lá dentro está do mesmo jeito. A diferença, imagine que o fígado é esse copo d'água aqui. Quando ele tiver 1/3, eu tenho esteatose hepática não gordurosa, grau 1. Não alcoólica, grau 1. Grau 2, 2/3. Grau 3, copo cheio. Se derramar, cirrose. Então, chegou no nível máximo de gordura, o próximo passo é cirrose. Só que da cirrose não volta mais para o grau 3. Acabou. Acabou. Game over para o fígado. E depois da cirrose, é aguardar o câncer. Que é a sequência natural. Se na cirrose não evolui para o câncer, é porque morreu aqui ou porque trocou o fígado, fez um transplante de fígado. Então começa por aí. Às vezes você fala assim, não, eu não tenho nenhuma doença, é só meu fígado que está cheio de gordura. Tá bom, pode esperar que a cirrose vai te esperar lá na curva. Pressão alta, depósito de gordura nas artérias, nas veias, coração que trabalhava para uma pessoa de 1,60 m com 60 kg, ele trabalhava com tranquilidade, meteram 100 kg, 120 kg nesse corpo, de 1,60 m. Uma máquina que foi projetada para trabalhar para 60 kg está trabalhando dobrado. Isso significa sob pressão. Isso é pressão alta. Então, pressão alta é trabalhar sob pressão. Não é assim que as coisas é? Sim. Beleza. Então, pressão alta. Diabetes. Os filtros não funcionam bem, o pâncreas fica sobressaturado. Daí, diabetes por causa da gordura. Resistência insulínica. Quanto mais gordura, mais resistência insulínica, mais risco de diabetes. Sim. Se teu pai... mais gordura... mais resistência à insulina, mais risco de diabetes. Se eu já tenho pai ou mãe... Veja bem, a genética conta assim, ó. Mãe dá 50% da genética, pai dá mais 50%. Se a mãe tem diabetes, eu tenho 50% de ser diabético. Peguei 50% do gene da minha mãe. E se eu trago obesidade junto, eu estou fazendo com que esse peso dos 50% influencie e chegar mais cedo no diabetes. Agora, se eu sou filho de mãe e pai diabético, é só esperar, vai chegar. Não tem jeito, vai chegar o diabetes. Agora, se eu vou acelerar ou se eu vou tentar atrasar, ou a forma que esse diabetes vai chegar, isso depende de mim. Quanto mais massa muscular e menos gordura, mais eu me protejo contra o diabetes. O diabetes vai chegar, mas vai chegar com pouca potência. Quanto mais eu cuido da alimentação, mais eu faço meus exercícios para ganhar massa muscular e começo cedo a investigação, melhor vai ser a minha vida daí para frente. Melhor vai ser minha vida aí para frente. Aí daí vai outras coisas, infertilidade, síndrome do ovário policístico, doença do refluxo, pedra na vesícula, doença da coluna, doença da panturrilha, doença do calcanhar. Efeito cascata. E aí tem outros fatores, depressão, ansiedade, que ninguém vê e não faz exame para isso. Sim. Aí casamento vai embora por causa de obesidade, não tem mais intimidade porque não quer tirar a roupa na frente do marido, na frente da esposa, e por aí vai outras coisas. Aí tem outro padrão de doença muito forte vinculado à obesidade. Qual é? Câncer.
13 tipos de câncer associado à obesidade. Nossa. 13 tipos de câncer. Então imagina, uma pessoa magra e uma obesa. O obeso tem mais chance de ter câncer de estômago. O obeso tem mais chance de ter câncer de esôfago, de intestino, de fígado, de pâncreas, de rim, de próstata, de útero. Vixe, Maria. Então é desse jeito. Quando eu evito ou eu trato a obesidade, eu estou afastando esse risco natural elevado por causa da obesidade. Caramba, meu Deus. Mano, eu acho que você tá meio assustado aí. Tá? Eu tô assustado, Andrezão, porque eu tô a 20 quilos. Te esperta, mano. Eu tô de olho em ti aqui, bicho. Agora o CFM reconhece novos modelos de cirurgia. Na prática, o que muda para o paciente e como o médico decide qual técnica usar, doutor? Maravilha. A gente falou agora há pouco que a gente vai individualizar o estudo de cada paciente para colocar a cirurgia mais adequada para a necessidade do paciente. Né? A gente falou ainda há pouco sobre isso. Sim. Beleza. As novas cirurgias são cirurgias já testadas há vários anos. É feita uma medicação. Para liberar um remédio novo, ela foi estudada pelo menos 2, 3, 4 anos atrás, com testes, primeiro com animais, depois com pacientes, para depois falar, olha, cuidado para tomar esse remédio na gestação, no idoso, na infância, portador de alguma doença, na alergia, isso. Né? Então chega num consenso para falar, esse remédio aqui é seguro, mas cuidado. Aí a bula vem falando. Sim. Não tome se tiver isso, aquilo, é bom para isso, para isso, essa dosagem é essa. A cirurgia é do mesmo jeito. A gente passa 10 anos, pelo menos, estudando, adaptando, vendo para quem fazer, para quem não fazer, medir o tamanho do intestino que vai ser modificado, tudo isso. Isso é a cirurgia metabólica que a gente faz hoje em dia. E hoje no Amapá, nós somos um dos estados referência em cirurgia metabólica do mundo. Olha aí. Do mundo. Nós tivemos agora na França, no Consenso Mundial de Cirurgia Metabólica. Nós levamos 2 aulas. Se fosse para chegar no Amapá hoje, se fosse um atleta, a gente ia dar volta de bombeiro, do carro do bombeiro. Como a gente é só médico, a gente tem que chegar, atender nosso consultório e entregar o que Deus me deu, o dom, lapidar e entregar isso para o meu paciente. É isso que eu espero. Não espero reconhecimento de carro de bombeiro, mas espero entregar o melhor para a minha população e para o meu paciente. Eu imagino quando chega uma pessoa bem doente, com o senhor, bem doente. O que eu vou fazer da minha vida, doutor? Não sei. Toda hora, todo dia. Depois que resolve o problema. Ninguém vai na retífica se não tiver quebrado. Então, o meu consultório é uma oficina de reparo diário. Chega um com problemas menores e chega com problemas quase difíceis, para não dizer impossíveis de serem tratados. A gente nunca deixa de estender a mão para um paciente que chega. É diferente de um câncer, quando você fala, não tem mais nada que fazer. Tem. Mesmo que seja um câncer, quando você fala assim, não tem mais nada que fazer, tem. Vai ficar perto da sua família, vai curtir os dias que Deus vai te dar ainda de vida, vamos tirar a dor que você possa ter daqui para lá, vai comer o que você tem vontade de comer, como que faz bem, vai curtir os dias da sua vida que você ainda pode ter, que Deus possa te dar. Aqui da obesidade é do mesmo jeito, a gente recebe paciente de 300 quilos, que você vai olhar assim, não é possível que no Amapá tem de 300 quilos. Sério? Tem acima de 300, nós já operamos e continuamos tratando o paciente com mais de 300 porque essas pessoas não socializam. A gente não conhece. Quantas vezes a gente já teve paciente que o bombeiro teve que pegar em casa, pegar no guincho do bombeiro, pôr na traseira da caminhonete e levar para o consultório. Meu Deus. Quantos pacientes eu tenho que sair do meu consultório e atender na casa, porque não tem como passar, não anda, não sai de casa. Então, é uma doença gravíssima. E aí, o senhor resolve o problema? Você já conseguiu resolver problemas de 300 quilos? Já. Tem vários pacientes. Tem paciente hoje é mototáxi aí que você olha para ele e fala, nunca acha que ele foi gordo, nunca acha que ele foi obeso. Tem paciente hoje aí que parece modelo, já teve 250, 280. E, doutor, como é que tá essa questão das cirurgias bariátricas pelo SUS? Maravilha da pergunta. BariSUS, o BariSUS é um projeto nosso. Projeto do Dr. Vinícius Reis. Olha aí, depois de receber muita porta na cara do filho, pai da criança, durante 3 anos batalhando muito para isso, o senador Lucas Barreto, que foi operado de cirurgia da obesidade,
opa, isso aqui é muito bom. Alguém precisa dar oportunidade para nossa população ser tratada também. Sim. E aí, como eu estava com o projeto em mãos e lutando, ele falou, não, eu vou te ajudar. Ele me ajudou, o Hospital São Camilo aceitou o contrato da SES e a gente começou a operar. Hoje a gente já tem mais de 600 pacientes operados pelo BariSUS. Maravilha do número, mas deveria ser 10 vezes maior. E nós temos condições de fazer isso 10 vezes maior, tanto pela quantidade profissional como a estrutura do São Camilo, e a gente deveria fazer, e vamos lutar para fazer mais do que o que a gente já faz hoje. Como foi que surgiu essa ideia do BariSUS aí? É justamente a necessidade desse paciente que não tinha perspectiva de vida, bater na sua porta e dizer, pelo amor de Deus, só o senhor pode me ajudar, porque o senhor fez a cirurgia da minha vizinha, do meu vizinho, do meu primo, do meu parente, alguém falou que o senhor fez, e ele tinha 200, 300 quilos, mas eu não tenho nem um centavo, viu, doutor? Como é que o senhor vai me ajudar? E aí? Aí nasceu um projeto chamado Eles Querem Viver. Que nós temos ele há 7 anos, operamos 5, 6, 7 pacientes por ano, mas é um projeto meu, da minha equipe, para fazer essas cirurgias sem nenhum custo para o paciente, não é nem pelo SUS, não é nem de graça, é um projeto social. Bacana. Projeto social é diferente de toda outra coisa, sem fins lucrativos, sem nada. Como é o nome do seu projeto? Eles querem viver. Eles querem Simples, viver. né? Muito bom. Não tinha perspectiva e querem viver, vamos ajudar. Então esse é o pensamento do nome, Eles Querem Viver. E o BariSUS nasceu daí, de ter a necessidade de Eles Querem Viver ser maior do que nasceu. E aí precisa de ferramenta que é obrigatória do governo. A lei do SUS diz assim, a saúde é direito do cidadão, dever do Estado. Então não é nada mais do que obrigação do governo dar o suporte para o tratamento das doenças. Correto. Tendo profissional, tendo estrutura, não tem por que não fazer. E o BariSUS, ele faz todo tipo de cirurgia? Todas as cirurgias da obesidade. Todas as cirurgias. Todas as cirurgias da obesidade. É claro que a gente espera que ele melhore e conclua o sistema, porque o paciente também operado vai chegar daqui 1 ano e meio, 2 anos, ele vai sobrar muita pele, as mulheres vão ficar com a mama flácida, a autoestima não fica completa, melhora muito, mas não fica completa. Então tem que ter o complemento, o final, que é a cirurgia reparadora. Isso a gente ainda precisa colocar dentro do suporte desse paciente. Entendi. Então isso é um outro tripé, né? Faz parte do tripé. Faz parte que está incompleto. Cirurgia, aí você tem os cuidados lá e falta esse que é justamente para fazer a questão estética. Não é bem estética, mas é a parte do que sobrou, é reparação do final. É isso aí. E ainda tem um outro sistema, um outro setor desse tripé. Por exemplo, esse paciente que você citou ainda há pouco, a gente não vê esse paciente porque ele não anda por aí, não sai. Sim. Beleza, então praticamente essa pessoa talvez não tem mais uma profissão ou nunca teve por estar limitado a isso. Não sai mais, não sabe o que é um cinema, não sabe o que é entrar num carro, ir num balneário. Então ele não socializa. Sim. Eu preciso reincluir essa pessoa na vida social. Sim. Então, se ele não estudou, eu tenho que preparar algo no nível dele para ele poder ter uma educação de novo, estudar, ter acesso a uma faculdade, ele precisa profissionalizar, às vezes tem 35, 40 anos de idade, não tem uma profissão, viveu restrito a vida toda ali. Doutor, muita gente ainda tem medo de fazer a cirurgia, achando que é um último recurso e que os riscos são altos. O que o senhor diria para desmistificar isso? A gente provou isso e tem provado que a cirurgia, quando bem indicada e realizada com segurança, num ambiente completo, com equipe experiente, o risco diminui muito. O risco chega a ser menor do que tirar um útero, a cirurgia da esterectomia. Então é uma cirurgia muito segura. Hoje é realizada com materiais de alta precisão, de alta tecnologia. O paciente do SUS, o privado, do convênio, é operado com o mesmo material. Então não tem distinção disso. A diferença vai chegar com o nível da doença de cada paciente. Quanto mais grave o doente, maior é o risco também da cirurgia e do resultado da cirurgia.
Sim. Né? Mais delicado se torna o caso. Então é uma tentativa de resgate. E é isso que a gente tem tratado com muita responsabilidade. Segurança hoje é algo muito importante nos nossos tratamentos cirúrgicos da obesidade. Doutor, eu percebo que existem algumas coisas que acontecem depois que a pessoa faz cirurgia. Ela volta a inchar de novo, volta a engordar de novo. O que foi que aconteceu ali? E se depois da cirurgia a pessoa vive normalmente depois ou precisa estar fazendo complemento, suplementação? Como é que tá isso aí? Bom, vou te fazer uma pergunta direta agora para você, André. Vai. Qual a última vez que você fez seus exames de vitamina? Eu nunca fiz. Então, hoje você não sabe nem o que você precisa repor. Sim. Não é verdade? Verdade. Tá. Quando você opera, antes de operar a cirurgia da obesidade, a primeira coisa que a gente faz é um check-up geral do paciente. E ali a gente já identifica anemia, vitamina baixa, qualquer problema ali que precisa ser tratado. Diabetes que a pessoa nem sabia, passa a ser descoberto, diagnosticado. E a partir dali, o ideal é que esse paciente, quando bem orientado, que ele continue fazendo o seu acompanhamento. E nos acompanhamentos a gente faz novos exames e identifica, opa, sua vitamina D tá boa, sua vitamina D tá baixa, vamos repor. Ah, tá boa, não precisa repor agora. E assim a gente vai fazendo. Então, no máximo o que a gente repõe são vitaminas e ferro, quando estão baixos. Isso é reposição normal, como se o paciente não tivesse operado. Eu te desafio a fazer seus exames hoje de vitamina e me mandar se pelo menos a vitamina D não está baixa. E você nunca iria repor porque você nunca fez, então não sabe. Né? Nós não sabemos disso. E é uma obrigação nossa fazer uma padronização de avaliação anual. A mulher não faz a preventiva anual? Nós deveríamos fazer o nosso. Nosso, geral, completo. Não só depois dos 40, porque é homem por causa da próstata. Sim. Você está vivo, a máquina está rodando. 30 e poucos anos rodando, cedo, de tarde, de noite, cedo, de tarde, de noite. Tem desgaste, tem perda. Não tem jeito. Não tem como ela não ter problema. Vai ter problema, né? Sim. E por que as pessoas voltam a engordar, doutor? Maravilha. Então vamos lá. Para tratar a obesidade, eu preciso ter um tripé de tratamento. Vamos lá. Reeducação alimentar. Diferente de dieta. Eu gosto de riscar o nome dieta do meu arsenal de tratamento. Reeducação alimentar significa voltar a aprender a mastigar. Nós deixamos de mastigar. Se prestar atenção hoje no seu almoço, você vai ver como é que você almoça. Põe a comida na boca, mastiga para um lado, para o outro, engole, toma uma água, um suco, uma coca, um troço por cima para empurrar isso aí. E daqui 5 minutinhos você acabou sua comida. Esqueceu de mastigar. A nutrição diz para você mastigar 30 vezes para um lado, talvez um pouco mais para o outro, para triturar o alimento, para que ele caia no estômago com mais facilidade de ser digerido e entregar isso para o intestino absorver. Sim. Nós praticamente estamos igual o cachorro. O cachorro ele joga para um lado para o outro e já engole e pronto, já pode mandar o próximo pedaço. E é assim que a gente faz. O talher correto, garfo e faca, a gente substituiu por colher, que é rápido. Pega mais comida. Opa, né? E daí não temos mais horário. Eu almoço 3 da tarde, 11 da manhã, não almoço. Aí eu janto muito porque não almocei no horário. Então a gente perdeu o horário, perdeu mastigação, perdeu foco no alimento, na qualidade, na quantidade. Porque o alimento é nosso combustível. Não é só para encher a barriga e ficar satisfeito. Eu preciso colocar aqui, o meu corpo precisa de quê? Meu corpo é uma máquina que precisa de proteína, precisa de um pouco de gordura, um pouco de carboidrato, um pouco de açúcar. Precisa de um pouco de cada coisa, é claro, tudo na sua proporção. Mas se eu colocar só carboidrato, mesmo depois de operado, isso vai se transformar em gordura e açúcar. Não tem como não engordar depois. Outro tripé do tratamento da obesidade, exercício físico. Acabei de dizer. Quanto mais massa muscular, mais eu estou protegido contra a obesidade, contra o diabetes. Se eu só deixo a cirurgia fazer efeito, e não estou nem aí, nem para alimentação, nem para o exercício, a doença vai voltar. Então, se eu tenho reeducação alimentar, exercícios físicos regularmente, e a minha cabeça não me deixa sair do foco,
Mudança Tudo que eu quero na minha vida, conquistar na minha vida, eu tenho que ter determinação, foco. Ninguém passa num concurso porque tem um amigo para poder ajudar. Um concurso você tem que se abdicar do seu conforto e estudar dia após dia, de noite, porque sempre vai ter alguém mais preparado concorrendo com você. Então você tem que ter o foco. Tratar a doença é do mesmo jeito. O dia que você abandonar o foco, você passa a se permitir Coca-Cola na quarta, bebida na sexta, feijoada no sábado, pizza no domingo, exercício, não vou mais essa semana, mas semana que vem eu volto, e vai, perdeu o foco, volta tudo de novo. Tá. Rapaz, se estiver igual a mim, eu não posso passar uns 3 dias sem fazer exercício que a dor começa. Impressionante. Tem uma pergunta aqui boa. Manda. Com tantas novidades e até medicamentos como o Ozempic ganhando espaço, como o paciente pode saber se o caminho é a cirurgia, o tratamento medicamentoso ou uma combinação dos dois, doutor? Maravilha. Primeiro, entender que a rede social não é um consultório médico. O vizinho não é um médico. Nem o chat GPT. Ninguém é um médico, ninguém substitui a especialidade médica para cada área. Então, quando eu vou tratar de obesidade, eu preciso ir no endócrino, que é o médico que vai te avaliar e ver qual a sua necessidade, que ele estudou para isso. Sim. Além dele ser médico, ele fez 2 anos de clínica médica, mais 3 anos de endocrinologia. Para poder te tratar com qualidade, com responsabilidade no que ele está fazendo. Fora isso, quem é o outro especialista nisso? O cirurgião da obesidade, que estudou 6 anos para médico, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos para obesidade. Então nós estamos preparados para lidar com o tratamento adequado em cada área da doença. Há o momento certo que eu preciso do remédio, há o momento certo que o remédio vai ser utilizado na dosagem correta, supervisionado pelo médico. Sim. E o remédio adequado. Adequado. Então tem vários tipos de remédio para vários tipos de paciente. Eu escolher o remédio certo, adequar a dose, a quantidade certa, o tempo correto. E até entender os problemas que vêm associados ao uso dessas medicações. Esse Ozempic aí tá em alta, né? Hoje o Ozempic já até é mais fraco do que os novos remédios que já foram autorizados. Então o Ozempic hoje ele é mais barato, mais acessível, mas com efeito também mais reduzidos. Hoje a gente já tem o Mounjaro, que já está na farmácia, que é mais potente, mais caro, que tem também mais efeitos adversos, maior risco. Mais uma vez eu chamo a atenção de não fazer uso de medicações sem orientação do médico. Aquelas canetas, né, doutor? Exato. Agora o Ministério da Saúde, Anvisa, liberou, né? Agora só com venda de receita, com apresentação de que receita. É o ideal, né? Um remédio, é hormônio, o paciente vai aplicar hormônio, tem que ter uma supervisão. Quem te passou isso aqui? Eu comprei na farmácia, então ela que se resolva contigo aí, mano. Mas já está sendo vendido nas farmácias brasileiras, né? Com a receita, está sendo vendido, normal. Entendi. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco como que as pessoas podem encontrar o seu projeto também, né? Como é que a pessoa pode chegar... O projeto social chamado Eles Querem Viver, eu acredito que nós não vamos conseguir incluir mais ninguém. Que já está esgotado. Lá tem 400 e poucas pessoas, a gente faz 6 cirurgias por ano. Eu acredito que se Deus me der vida aí mais uns 20, 30 anos, eu não vou conseguir enxugar a fila. Nunca, jamais. Porém, a gente tem o BariSUS, que é a ferramenta adequada pelo SUS, que você tem direito e o Estado tem o dever de te acolher, e o BariSUS fica ali em frente à prefeitura. Você tem, quando bem indicado, com encaminhamento médico, você pode tentar a sua inscrição por lá. Bom, para quem tem uma condição em que tem um plano de saúde ou tem uma condição de fazer de um modo particular, eu tenho a minha clínica, que é ali na FAB, em frente ao Colégio Tiradentes, Centro de Cirurgia Bariátrica, e também no Hospital São Camilo, no ambulatório. Boa. É isso. O senhor quer reforçar alguma outra coisa, doutor? Bom, eu vou deixar aqui uma orientação de que o mais importante no tratamento das doenças é a prevenção. A prevenção é a melhor ferramenta ao invés de tratamento. Para você que está em casa, que tem esposo, tem filhos,
Não esquecer que você é o espelho da sua casa. Se você quer que os seus filhos sejam melhores do que vocês, façam melhores do que vocês fazem hoje. Volte a ir no mercado a pé ao invés de ir de moto, de carro. Tire o portão eletrônico do eletrônico do controle, passe a abrir na mão. Desce do carro e vai. Volte a fazer coisas que você fazia antes e não carregava o peso que você carrega hoje. Teu filho te vê como espelho, como ele deve ser, do que você faz, ele acha que é o correto. Então, cuidado com as suas práticas dentro de casa, porque você está projetando seus filhos para um futuro semelhante ao seu. Toma, tio. É isso daí. Para você que ficou até aqui, gostou do papo? Então compartilha, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa um joinha, comenta aí o que você acha. Você que está assistindo é uma dessas pessoas que sofre de obesidade, precisa de ajuda. O doutor já deu aqui as dicas, procure tratamento, né? E para você que está nesse caminho aí, melhor ir voltando, dar uma recuada, né? Porque é mais difícil cuidar depois que está instalado o negócio, né, doutor? E muito obrigado, agradecer ali a Margot que está no comando das máquinas, fazendo os cortes. Obrigado para você que ficou até aqui e até a próxima. Valeu, tchau! Show de bola, pai!